Olá, vamos para mais um livro, este com o título O Paradoxo da Fé. Vou deixar a descrição aqui embaixo do link para você ter acesso. Bom, o nome do livro, o título do livro já diz tudo. Paradoxo da Fé. Em que sentido? Contrariedade? A fé ela se contradiz? Não. Paradoxo em relação à mentalidade humana, à lógica humana. Por quê? As coisas de Deus para o homem, como diz lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1 e 2, etc., é loucura para o homem. Ele até questiona: onde está o sábio? Onde está o entendido? As coisas de Deus, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente, não intelectualmente. E o apóstolo Paulo enfatiza: eu não venho até vocês com sabedoria humana, mas com a revelação que Cristo, pela sua graça e misericórdia, me concedeu. Então, Isaías 64:6 diz assim: todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Imundícia. Tudo, o paradoxo da fé é exatamente isso, porque a fé não é pelas obras. As suas obras, os teus méritos, a tua boa conduta, as tuas caridades, se elas forem a causa da tua fé, elas são trapos de imundícia, como está aqui em Isaías. Porque também está escrito lá em Salmos, nas cartas de Paulo, que debaixo do sol, ou seja, todos somos injustos. Não há nenhum bom, não há nenhum sequer. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos são pecadores, todos pecaram. E não há ninguém que entenda. Não há entendido, nada. Todos. Sem exceção. Então não tem gente boa, não tem religioso, não tem pessoa merecedora. Todos somos iguais perante Deus. Não mereceríamos o perdão, não temos em nós mérito nenhum para que não há em ninguém mérito nenhum para que Deus olhasse para aquela pessoa e visse algo de bom nele. Nossa, este aqui merece a minha compaixão, merece que eu retribua de alguma maneira. Não, todos. Se não fosse assim, para que a necessidade da morte de Cristo na cruz? Se fosse pelos nossos méritos, pelas nossas capacidades. Não tem razão. Então, é tudo paradoxal. Quando você, para o pensamento humano, isso que eu quis dizer neste livro aqui. Ao lermos esse livro, eu tento expor nos capítulos tudo que aparenta ser paradoxal. Esta é uma das razões porque muitos não conseguem interpretar e entender a Bíblia de uma forma racional, intelectual, sem o Espírito de Deus. A pessoa vai se escandalizar, não vai entender. Vai achar até uma loucura mesmo, como está lá em Coríntios. Mas aquele que nasce do Espírito, como diz lá em Coríntios, só entenderão as coisas espirituais quem for espiritual. Simples. E aí nada aparentará, gasguei, paradoxal. Pelo contrário, tudo fará sentido, o mais absoluto sentido, na mais plena harmonia. Eu quero ler aqui algumas passagens desse livro, Paradoxo da Fé, que começam aqui com o capítulo Paradoxo da Fé. Eu tenho aqui um preâmbulo aqui que eu gostaria de ler, mas para o vídeo não ficar muito demorado, que a ideia é que você leia o livro, tá? Então, esse livro aqui eu vou ler rapidamente aqui, ó, a maturidade no paradoxo da fé, a edificação no paradoxo da fé, o orgulho no paradoxo da fé, a fé no paradoxo da fé, a essência do paradoxo da fé. Então, a ideia é isso, foi esta. Fiz uma pesquisa dos aparentes paradoxos que há nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, para que possamos entender o privilégio que temos
Nós somos aqueles que Cristo mencionou na oração que ele fez, que isso agora a passagem, mas ele fala assim: Pai, eu te agradeço por escondestes estas grandes maravilhas, estes mistérios aos olhos dos sábios e entendidos, mas revelastes a estes pequeninos, que somos nós, os pequeninos. Então essa grande sabedoria, este mistério, que para o mundo é um mistério e um paradoxo, para nós pequeninos, aos olhos do mundo, irrelevantes, Deus nos concedeu o privilégio desta revelação. Então nós entendemos. Olha que maravilha. Então aqui, o paradoxo da fé, como eu falei, escandaliza a conveniência social, envergonha toda a moral e a ética do politicamente correto. Que é esse o efeito daquele que não tem o discernimento do Espírito Santo ao ler as Escrituras. Tudo ali é o oposto ao politicamente correto, às éticas e aos pensamentos vigentes da atualidade. O paradoxo da fé nos ensina que quem perder a sua vida a encontrará e quem a encontrar perderá. Olha que loucura. A pessoa vai ler isso, mas como assim? Eu vou ter que perder para me encontrar? Olha, quem perder a sua vida encontra, e quem encontra a sua vida a perderá. Então, são questões, as religiões, porque as religiões e os conhecimentos humanos se escandalizam com essas afirmações. Mas é o efeito do paradoxo da fé, que é o quê? De impactar e causar certa horrorização e vergonha. Veja, quando Cristo, é isso que ele causava nos fariseus, nos judeus. Quando Cristo almoçava, ou seja, almoçava, enfim, ia banquetear com ladrões, com cobradores de impostos, com os pecadores, com aqueles marginalizados, discriminados pelos judeus. Nossa, o teu mestre come com pecadores? O que Cristo fazia? Exatamente isso. Parecia um paradoxo. Como ele se diz mestre, cumpridor da lei, está comendo com pecadores, está banqueteando, está confraternizando com eles? Cristo, sabiamente, enfim, está lá nos evangelhos, né? Respondia a todos esses questionamentos. Que quando ele fala que não, olha só como ele enfatiza, não vim para os justos e os corretos. Ou seja, aquele que é saudável não precisa de médico. Aquele que se acha que já está tranquilo, com a saúde metafórica, né? Perfeita, não precisa. Igual o jovem rico. Ele se achava seguidor de todas as regras e leis e se achava no direito de ter a salvação, o reino dos céus. Cristo olhou para ele, então olha, é o contrário. O paradoxo da fé. Na verdade, você precisa renunciar a tudo e me seguir. Veja, por isso que o homem natural, sem a conversão, sem a transformação, não vai entender. O evangelho não transforma vidas por meio do convencimento intelectual. Por mais que você seja um hábil orador, por mais que você tenha uma extrema capacidade de convencimento, profundo entendimento teológico, filosófico, você pode, de alguma maneira, impressionar, até convencer em argumentações, prevalecer até num debate, mas não transforma. Não vai, porque quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o resultado não somos nós. Quem provoca o resultado não somos nós. É Deus. Não há o que fazer. Então as pessoas acreditam que dependem delas. Eu vou me esforçar, Isso, claro, temos de fazer. Somos semeadores, Mateus 13. Isso é obrigação.
Mas nós não temos que nos perturbar, ficarmos preocupados com o resultado, mas sim com o processo. Então em João 6, capítulo 6, versículo 6,64 diz, olha só, hein? Deixa eu ler um pouquinho antes, que eu estava lendo aqui. Falei da que impacta, né? Horrorização, né? Então, em João 6, capítulo 6, versículo 6,64, diz, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha só. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Veja, estas verdades, esta fé, escandaliza por exatamente ser completamente paradoxal, aparentar uma contrariedade de toda a lógica humana, de todo o entendimento que dá. As pessoas acham que podem colocar Deus numa caixinha conceitual e organizar ali toda a doutrina, tudo direitinho nos esquemas sistemáticos. Deus não é passível desse tipo de redução, de manipulação, como muitas denominações, igrejas criam as suas teologias, as suas doutrinas e querem encaixar Deus ali nelas. E com unhas e dentes e com todas as forças ficam defendendo que são a igreja, que é a igreja verdadeira, que é o único caminho correto. Que ridículo! Exatamente o oposto que o Cristo, que o Evangelho diz. O verdadeiro adorador, eles me adorarão em espírito e em verdade. Deus não está preso em templos feitos por mãos humanas. Você então está dizendo que eu tenho que ser um desigrejado? Não. Você tem que ter uma mentalidade, o Espírito de Deus na tua vida, para entender que não depende, que a tua vida espiritual. Vamos lá. Que a sua comunhão, a sua edificação não está à mercê, não depende de uma localização geográfica ou física. Você não pode depositar a tua vida espiritual em um determinado local físico, embora seja importante. Está lá, eu não sou leigo, eu leio a Bíblia, não estou dizendo isso para me exibir. Eu sei que há uma recomendação de Paulo para que congreguemos. É importante que nós tenhamos comunhão com os irmãos, enfim, com os que professam a mesma fé, mas não é a condição prioritária para a sua edificação. É fundamental, porque ali compartilhamos dons, os dons servem para edificar a igreja, mas aquilo que Cristo disse, os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade, significa que não há fronteiras, não há limites, não há uma dependência de um determinado local. Não importa onde você esteja, na sua casa, no seu quarto, no trânsito, não importa. Você pode invocar a Deus e se edificar. O véu foi rasgado, você tem livre acesso. Não depende de rituais, não depende de normas e condutas. Porque isso acaba se transformando em religião. E a última coisa que Cristo veio fazer aqui foi anunciar uma nova religião. O que ele veio aqui foi resgatar almas. Foi anunciar o reino dos céus. Ele veio para resgatar, morrer na cruz, para resgatar, repetindo, o pecador arrependido, como o ladrão na cruz. Qual foi a igreja que o ladrão na cruz frequentava? Qual foi a instituição, a sinagoga na época, etc? Nenhuma. Ele apenas se arrependeu. Hoje mesmo, agora mesmo, estarás comigo no céu.
hoje, agora. Enquanto o outro blasfemava, o outro reconheceu em espírito: você é o Filho de Deus, perdoa os meus pecados. Agora mesmo, hoje mesmo estarás comigo. Um condenado à cadeira elétrica, no último segundo, se ele se arrepender, ele é salvo. Porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se exalte, mas é pela fé. Não depende, ele até especifica, Paulo, exatamente não é pelas obras, para que ninguém acredite que dependa de algum esforço humano. Embora as obras sejam resultados desta fé. As obras são consequências de uma vida transformada, de uma fé vivida, de uma forma sincera. Então, primeiro a fé, a transformação. Em seguida, a consequência desta transformação que é refletida na sua vida. Então, se você tem uma vida desordenada, uma vida bagunçada, devassa, que não se coaduna com os princípios cristãos, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, tudo aparenta que você não conheceu a verdade. Porque o verdadeiro transformado não vai aproveitar do pecado, porque tem uma passagem que fala: onde abundou o pecado, superabunda a graça, mas não farei disso para me aproveitar, para usufruir do pecado, já que é tudo pela graça. Se você assim pensa, então você não é a verdadeira transformação não ocorreu em você. Aí você está tendo um pensamento religioso. Você não nasceu de novo, não nasceu do Espírito. Os nascidos do Espírito verdadeiramente irão lutar contra si mesmo diariamente, igual diz Romanos 7. Eu quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero. O mal que não quero, este eu faço. Miserável que sou. Esta luta constante, esta consciência de que somos miseráveis pecadores. Então, sabe, veja outro paradoxo que eu acabei de citar. O bem que eu quero fazer, não faço. Olha que loucura. Quem lê essa passagem, que está lá em Romanos 7, vai ficar um parafuso, vai ficar perturbado, vai dar um parafuso, um nó no cérebro. Peraí, como assim? O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele quer fazer o bem que quer não faz, o mal que não quer ele faz. Que loucura é essa? É isso, é o paradoxo. Porque as religiões professam uma fé pacificadora, uma fé que acreditam que você deve ser uma pessoa boa. É o inverso. Mas em Mateus 10:34, aquilo que eu falei atrás, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens serão os da sua própria família. Aí você escuta uma mensagem dessa: não, peraí, isso não pode estar na Bíblia, isso deve estar descontextualizado, você está distorcendo. Não existe, não pode ser. Jesus, Deus é amor. Claro que é, mas ele é justiça. Ele é um juiz que julga. Sabe quem mais falou do inferno na Bíblia? Foi o próprio Cristo. Eu estava lendo, acho que Mateus, eu anotei. Não lembro agora, acho que foram 23 ou 25 vezes. A cada capítulo ele falava uma ou duas vezes do inferno. É Cristo falando, ensinando e citando o inferno. Então ele estava falando do bem, do amor, da paz, mas falando a realidade, do julgamento. Então as pessoas têm esse pensamento de um Cristo amoroso. Claro que ele é amor, ele é justiça, ele é o príncipe da paz. Mas acima de tudo, o que ele veio fazer aqui? O que Cristo veio fazer aqui? Qual a principal missão dele? Foi cumprir um julgamento judicial. Estávamos sentenciados à condenação à morte eterna. Ele veio, cumpriu este julgamento, pagou o preço, foi condenado, morto e ressuscitou. Então ele nos absolveu, nos inocentou de um julgamento que já estava, que estava decretado. Então ele veio,
e nos inocentou, fazendo a si mesmo de culpado. Então, o principal propósito de Cristo aqui não foi dizer palavras bonitas e boas, olha, eu sou amor, eu sou paz, não. Ele era um Buda, ele não era um Confúcio, paz e amor, Siddhartha Gautama, ou aquele que não me vê a memória agora, recente, o Gandhi. Cristo não é um Gandhi. Ele veio nos livrar de uma condenação do inferno, que ele cita várias vezes. E ele pagou o preço. Então, o paradoxo da fé nos mostra que a verdadeira sabedoria de Deus não está nos grandes sábios, eruditos intelectuais, mas naqueles profundamente simples, nos arrependidos e transformados pelo Espírito de Deus. Mateus diz, aquilo que eu falei, né? Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos, que somos eu e você. Até mais.